E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente começar mais um livro do dia. Preparadíssimo. Hoje vamos mergulhar em Como Vencer quando você não é o favorito do Rubens Teixeira. Oh, que livro. Já ouviu falar? Claro. É aquele livro que te dá um gás, sabe quando você tá sentindo pra baixo? É tipo um incentivo. É como se o Rubens Teixeira te desse aquele empurrãozinho pra você ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Parece interessante. E o que te chamou a atenção desse livro? O legal é que ele não fica só na teoria, sabe? Entendi. Ele usa a própria história de vida como exemplo pra mostrar que a superação é possível. Legal. Ele conta como saiu de uma infância pobre e cheia de desafios e como, através do estudo e muito esforço, conseguiu construir uma carreira de sucesso. Nossa, uma história inspiradora. E o mais legal é que ele não se coloca como um super-herói, sabe? Ele traz exemplos de várias pessoas famosas que também enfrentaram muitos desafios e conseguiram vencer, tipo John Wooden, técnico de basquete. E o Anderson Silva, lutador de MMA. Anderson Silva. Caramba! Mas o que um técnico de basquete tem a ver com um lutador? Qual a ligação que o livro faz entre eles? Boa pergunta. O Rubens usa essas histórias para ilustrar os pilares para vencer quando a gente não é o favorito entre mim. Interessante. E o primeiro pilar é a integridade. Integridade. Pode parecer clichê, mas o livro argumenta que ter um caráter forte e ser honesto como o John Wooden faz toda a diferença a longo prazo. E aí, honestidade e sucesso. Às vezes parece que o mundo não funciona bem assim, né? O livro fala sobre isso. É verdade. Muita gente pensa assim, mas o Rubens argumenta que honestidade te coloca no outro nível, sabe? Tipo um imã que atrai confiança e respeito. Entendi. Num mundo cheio de competição e desconfiança, ser íntegro te destaca. É tipo construir uma base sólida para o sucesso, né? Exatamente. E por falar em construir, o livro também fala sobre esforço, né? Sim, e para ilustrar esse pilar, ele usa a história de Davi Oliva, sabe? Mostrando que a gente é capaz de superar gigantes, por mais difícil que pareça. É verdade. Mas às vezes parece que essa coisa de esforço é só papo de autoajuda, sabe? O livro traz de diferente. O Rubens vai, além do discurso motivacional, ele mostra como o esforço precisa ser direcionado com disciplina e determinação. Entendi. Então não adianta só se esforçar de qualquer jeito, né? Não mesmo. Precisa ter foco e disciplina. Exato. Mas quando a gente bate de frente com o medo, como vencer esse gigante? Entra o quarto pilar. A coragem. Coragem. Isso. O Rubens define a coragem como a capacidade de dominar o medo e seguir em frente. Faz sentido. E para ilustrar isso, ele usa o exemplo de ninguém menos que o Michael Jordan. Nossa, que legal. O livro mostra como até o rei do basquete teve que superar seus medos para alcançar o sucesso. É verdade. E você já se deparou com alguma situação em que precisou ter muita coragem para seguir em frente? Várias vezes. Nunca, né? É verdade. Mas e é o que mais o Rubens Teixeira coloca como essencial para a gente vencer mesmo não sendo o favorito? Ele fala sobre a importância da visão e do foco, usando o exemplo do James Cameron, diretor do filme Titanic. O que ele fez Avatar? É esse mesmo. Ele queria fazer filme mesmo com todo mundo duvidando, sabe? E no final a gente sabe o resultado, né? Um filme que marcou época. É verdade. E é isso que o Rubens quer mostrar. Legal. E falando em filme, a gente já tá chegando no final da primeira parte do nosso mergulho em Como Vencer, quando você não é o favorito. Já! E para quem quiser acompanhar mais conteúdo sobre livros, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá a gente explora as ideias mais importantes de cada obra e te ajuda a aplicar esses aprendizados na sua vida. Isso aí. Corre lá para se inscrever. E aí na próxima parte a gente continua desvendando os pilares do sucesso com o Rubens Teixeira. Combinar! E aí, vamos continuar a nossa conversa sobre como vencer quando você não é o favorito. Bora lá. A gente viu na primeira parte como a integridade, o esforço, a disciplina e a coragem são importantes para quem quer vencer, mesmo não sendo o favorito. É verdade. Mas o Rubens Teixeira não para por aí. Ele explora outros elementos essenciais para a gente alcançar nossos objetivos. E qual deles te chamou mais atenção? A excelência. Excelência. Ele coloca a excelência como uma busca constante. Interessante. Tipo um jeito de encarar a vida, sabe? Não é sobre ser perfeito, mas sobre dar o nosso melhor em tudo que fazemos. Seja no trabalho, nos relacionamentos. Isso em qualquer área da vida. Mas e como a gente busca essa excelência, mesmo quando a gente se depara com tarefas que não nos motivam tanto. Aí entra a disciplina, que a gente já conversou antes.
O Rubens Teixeira destaca a importância de criar hábitos que nos impulsionem em direção à excelência, mesmo quando a gente não está com tanta vontade. É tipo, ter disciplina para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é tão legal. Exatamente. E ele usa o exemplo do Steve Jobs, que mesmo fora da Apple, continuou buscando construir empresas de sucesso, sempre com foco na excelência. Então, mesmo em momentos desafiadores, a gente não pode baixar a guarda. Não mesmo. A excelência precisa ser uma constante na nossa trajetória. E o Rubens Teixeira vai além, né? Sim, ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Como assim? Ele nos convida a assumir o controle das nossas escolhas e ações sem ficar buscando culpados pelos nossos erros. Entendi, tipo, assumir as rédeas da nossa vida. Isso. Ele até usa uma frase bem direta no livro. Não coloque sobre os outros o peso que é seu. Essa frase é forte, hein? Às vezes é mais fácil culpar os outros do que assumir nossos erros. É verdade. Mas o Rubens Teixeira nos desafia a encarar essa responsabilidade de frente. E quando a gente precisa de ajuda, como lidar com essa situação? Boa pergunta. O Rubens Teixeira também aborda essa questão. E o que ele diz? Ele destaca a importância da humildade para reconhecer nossos limites e buscar ajuda quando necessário. Ninguém vence sozinho, né? Com certeza. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Mas como cultivar esses relacionamentos de forma genuína? O Rubens Teixeira dá algumas dicas valiosas, como a importância da confiança, do respeito e da colaboração mútua. Tipo, construir relações de verdade, né? Isso. Ele usa o exemplo do filme O Discurso do Rei, mostrando como a parceria entre o rei George VI e o fonoaudiólogo Lionel Logg foi fundamental para o rei superar a gagueira. É verdade. A sinergia entre duas pessoas que se complementam gera frutos poderosos. Não podemos esquecer da importância de reconhecer e valorizar as pessoas que nos ajudam ao longo do caminho. Compartilhar o sucesso com quem contribuiu para a nossa jornada. Exatamente. E o Rubens Teixeira usa a história da própria família, que mesmo passando por dificuldades financeiras, sempre priorizou a união e o apoio mútuo. Que legal! É um exemplo de como a gente pode construir um legado positivo quando investe nas pessoas ao nosso redor. E por falar em legado, o Rubens Teixeira fala sobre a importância de plantar na vida dos outros, de ajudar o próximo. É como semear o bem, né? Isso. E essa generosidade pode se traduzir em diversas formas. Um gesto de carinho, uma palavra de apoio, uma doação. Pequenas ações que podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Com certeza. E para quem está acompanhando o nosso papo e quer se aprofundar ainda mais no mundo dos livros, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontra diversas dicas de leitura e análises de obras que podem te ajudar a crescer e a alcançar seus objetivos. Isso aí, corre lá para se inscrever. Mas e quando a gente se depara com injustiça? Como lidar com essa situação sem se deixar abater? O Rubens Teixeira nos convida a enfrentar a injustiça com sabedoria. Sabedoria. Buscando a justiça com equilíbrio, sem se deixar levar pela vingança. Ele usa o exemplo de duas figuras incríveis, Oprah Winfrey e Barack Obama. Nossa, que exemplos poderosos. A Oprah, que superou uma infância difícil e preconceitos para se tornar uma das mulheres mais poderosas do mundo. E o Obama, que enfrentou questionamentos e injustiças para se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Histórias inspiradoras que mostram que a gente não pode deixar que a injustiça nos desvie dos nossos objetivos. Exatamente. É preciso ter resiliência e seguir em frente, buscando sempre a justiça e a igualdade. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em como vencer quando você não é o favorito. Exploramos vários pilares do sucesso com o Rubens Teixeira, mas ele ainda tem mais para compartilhar. Sim, principalmente na parte final do livro, onde ele responde várias perguntas dos leitores. É como se fosse um bate-papo direto com ele, né? Exatamente. E a primeira pergunta já é de cara um desafio: o que fazer ao se deparar com as próprias fragilidades? Nossa, que pergunta, hein? Ninguém gosta de admitir seus pontos fracos. O que ele sugere? Ele vai direto ao ponto, encarar as fragilidades de frente, sem medo de admitir nossos pontos fracos e buscar ajuda para superá-los. É tipo, assumir que a gente não é perfeito e tá tudo bem. Isso. Ele reforça a importância do autoconhecimento, de entender nossos limites para poder trabalhar em cima deles. Faz sentido. Mas e como a gente pode se conhecer melhor? Ele dá uma dica interessante. Desafiar a si mesmo a aprender algo novo, sair da zona de conforto. Ah, entendi. Tipo, quando a gente se desafia, a gente acaba descobrindo do que a gente é capaz, né? Exatamente. E nesse processo a gente também descobre nossos limites. É como se a gente expandisse nossos horizontes, né? Isso.
E por falar em expandir horizontes, ele responde no livro se ainda continua estudando, mesmo com tantos cursos. É verdade. E ele responde com um sim super entusiasmado. Para ele, a busca por conhecimento nunca termina. É tipo uma esponja, né? Total. E ele não se limita aos livros e cursos, busca aprender com as pessoas ao redor, em conversas, almoços, eventos. Ele transforma cada interação em aprendizado. Exatamente. E essa postura é essencial para quem quer se manter relevante num mundo que muda o tempo todo. É verdade. Mas e quando a gente se depara com as frustrações? Como lidar com isso? No livro ele conta que já passou por várias. E a fórmula dele para superar as frustrações é uma mistura de fé, resiliência e a crença de que existe um propósito maior pra gente. Me dá algum exemplo. Ele conta quando foi reprovado num exercício do curso de paraquedista, um sonho que ele tinha desde adolescente. Mas em vez de desistir, ele seguiu em frente e trilhou um caminho diferente. Que legal. Ele não deixou a frustração paralisá-lo. Não mesmo. Ele usou essa experiência como aprendizado. É aquela história de que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, né? Exatamente. E o Rubens nos ensina a ter essa flexibilidade, a seguir em frente mesmo quando os planos não saem como a gente esperava. E ele também fala sobre 2 episódios marcantes na vida dele, né? Sim, quando foi chamado de semi-idiota por um professor, quando Coen foi reprovado na academia militar por não saber nadar. Nossa, que situações difíceis, hein? Como ele lidou com isso? Ele usou essas experiências como combustível para o crescimento. Transformar negativo em positivo, né? Isso. E ele aprendeu a importância de tratar as pessoas com respeito e empatia. É verdade. É. A gente nunca sabe o que o outro tá passando. E a família? Qual o papel da família na trajetória dele? Ele destaca o papel fundamental da família na formação dele, tanto nos valores que aprendeu com os pais, como a honestidade e a perseverança, quanto no apoio que recebeu da esposa e dos filhos. Família como base, né? E ele também fala sobre os tempos de escassez. O que ele aprendeu nesse período? A importância de não desperdiçar, de aproveitar cada oportunidade, de ter gratidão pelo que se tem e de ajudar o próximo. É como transformar as dificuldades em oportunidades para crescer, né? Exatamente. E por fim, ele responde quem é a maior inspiração dele na hora de tomar decisões importantes. O que é? Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus são como uma bússola para ele. Encontrar um propósito maior para a vida, né? Exato. Bom, acho que a gente explorou bastante como vencer quando você não é o favorito. É um livro com uma mensagem poderosa, né? Sim, ele nos mostra que o sucesso é possível, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O Rubens nos ensina que a jornada pode ser desafiadora, mas que com disciplina, persistência, bons relacionamentos e fé, a gente pode superar qualquer obstáculo. E para quem quiser se aprofundar nos ensinamentos do Rubens Teixeira, fica a dica para ler o livro. E para mais dicas de livros, continuem ligados no Livro do Dia. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdo incrível sobre livros. Até a próxima!